Mary Oliveira. Hoje eu vim trazer um pouquinho de uma síntese da história para que você possa entender como se dá esse antagonismo entre cristianismo e comunismo, tá? Que é o propósito da nossa página. Bom, tudo começou ali pela Idade Média, né? Com o Iluminismo. E por que o Iluminismo? Porque a Igreja Católica ela era detentora do poder social, político, econômico, religioso da época, né? Ela era absolutista e ela detinha o poder sobre todas as coisas, inclusive sobre a verdade. Então, se você detém a verdade, logo você detém tudo, né? Se você é o dono da verdade, logo você domina tudo. A gente sabe que a Igreja Católica ela se distanciou da Igreja primitiva ali no século IV, quando Constantino toma a Igreja, se diz convertido, né, e toma a Igreja e coloca ela numa posição política muito elevada. E ela cresce muito na Europa a ponto de se tornar ali uma hegemonia em toda a Europa. No período do Iluminismo, o que acontece? Filósofos começam a pensar, a questionar a veracidade da Igreja Católica, a autoridade da Igreja Católica e o poder da Igreja Católica. E como fazer isso? A primeira coisa que eles fizeram foi questionar a Igreja filosoficamente, né? Então, o que eles vão pensar? Se a igreja é a verdade, se ela detém o poder porque ela é a verdade, então vamos questionar a verdade, né? E a gente tem ali um dos primeiros filósofos questionando essa verdade, Immanuel Kant. Immanuel Kant vai dizer assim, olha, ninguém detém a verdade. A verdade, ela não é monopólio de ninguém. Por quê? Porque ninguém consegue deter toda a verdade. Tá? É impossível que humanamente alguém possa deter toda a verdade. Então, por exemplo, se você tem um objeto, você só vai conseguir ver ele de um ângulo. Tá? Você não vai conseguir contemplar ele de todos os ângulos. Então, Immanuel Kant vai dizer o quê? Que a verdade ela vai depender do ângulo que você está vendo. Tá? E para uma pessoa deter essa verdade, ela teria que ver todos os ângulos, tá? Para ela poder verificar a verdade. E é impossível, humanamente falando, que isso aconteça. Tá? Porque se eu estiver desse lado de cá, eu só vou ver esse ângulo aqui da verdade, tá? Do objeto. E você vai ver o objeto desse lado aí. Então, você não consegue contemplar o todo que está do lado de cá e nem eu consigo contemplar o todo que está do seu lado, entendeu? Então, ele vai questionar essa verdade que não pode ser absoluta porque ninguém consegue deter a verdade no seu todo. Esse é Immanuel Kant. Depois nós vamos ter Hegel. Hegel ele já vai questionar a verdade também de uma outra forma. Ele vai dizer assim, olha, eu tenho uma parte da verdade, você tem uma outra parte da verdade, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai discutir os nossos ângulos para a gente chegar a uma síntese dessa verdade, tá? Para que a gente possa, dentre aquilo que a gente discutir, chegar a um ponto comum, para que a gente possa chegar a essa verdade. Então, eu estou vendo o objeto de cá, você está vendo daí, e você vai dizer, olha, tem unhas pintadas de azul, eu vou dizer assim, tem dedos e um polegar aqui atrás. Então, a gente vai juntar isso tudo e vai chegar a um denominador que a gente vai chamar de síntese. E durante a história, né, a gente vai fazer esse diálogo diversas vezes para que algum dia a gente possa chegar à verdade total, tá? Esse é o Hegel. A gente vai ter outros filósofos, mas eu vou correr aqui para que vocês possam entender melhor. Depois de Hegel vem Karl Marx. Karl Marx ele vai dizer assim, olha, essa questão da verdade ela não interessa, tá? A gente agora está na era industrial e agora a gente está tendo muita fome, a gente está tendo muita pobreza, a gente está tendo muita gente na miséria, e ficar discutindo a verdade não vai adiantar nada, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então não importa a verdade, o que importa é a luta de classe. Não importa quem detém a verdade não interessa mais, o que interessa agora é a luta de classe. Dentro dessa visão de que a verdade não importa mais, né? Não há mais interesse pela verdade, se buscar a verdade, se comprovar a verdade, nós vamos ter vários filósofos criando teorias que saem da sua subjetividade, tá? Que saem do seu ponto de vista, da sua própria verdade, do seu ângulo. Então,
não importa mais uma comprovação do que é a verdade, importa o meu ângulo da verdade. Então a verdade ela deixa de ser objetiva e ela passa a ser subjetiva, né? Como já acontece ali em Kant, mas ali quando chega em Karl Marx ela se desfaz de vez. Então por isso que a gente vai ter, por exemplo, Friedrich Engels questionando a formação da família tradicional, né? Pai, mãe, filhos, e ele vai buscar na história verdades que comprovem que a família nunca foi fundamentada, que nunca foi formada dessa maneira, né? Nessa constituição, pai, mãe, filhos, e que outras sociedades tinham outras formas de família e que essas famílias deveriam ser aceitas pela sociedade ocidental, porque elas também eram famílias constituídas historicamente. Mas ele nunca teve uma comprovação de que a sua teoria fosse verdade. E ele não se preocupou com isso. Por quê? Porque a verdade não importa mais. O que importa agora é a narrativa. O que importa agora é conduzir a sociedade ou conduzir a humanidade historicamente para um sentido desejável, né? E qual é o sentido desejável? O sentido que leva à emancipação do homem, tá? Quando eu estou lutando pela verdade, eu estou lutando para dizer assim, olha, isso aqui é a verdade, todos devem segui-la. Numa emancipação, onde não existe mais um compromisso com a verdade, cada um tem a sua própria verdade, vai seguir um caminho de liberdade para fazer e pensar o que quiser e criar o que quiser, tá? Esse é o Engels. Depois, eu vou dar um salto bem mais adiante, a gente vai ter a escola de Frankfurt. Na escola de Frankfurt, a gente vai encontrar um outro fenômeno, que é o da dialética negativa, que vai dizer o quê, gente? Que a verdade, ela, como Hegel já tinha falado, que ela precisa de tese, antítese, síntese para que ela possa ser compreendida na história e um dia a gente vai chegar à verdade. Na escola de Frankfurt, eles vão dizer assim, olha, a gente precisa de síntese, de antítese, de tese e isso não pode parar até que a gente se emancipe de vez. Ou seja, sempre que eu chegar a uma verdade, essa verdade vai continuar sendo questionada infinitamente e dentro de subjetividades e verdades criadas. Porque o que importa não é o mundo objetivo, mas o mundo subjetivo, porque os homens são feitos de subjetividade, tá? Então, aquilo que for tido como verdadeiro, nós vamos questionar novamente para que a gente chegue então a emancipação total do homem. A verdade, ela deixa de existir. Ela é completamente questionada. Então, por isso que muitas vezes a gente traz uma ideia, traz um ponto de vista, traz um ângulo e os progressistas eles vão sempre questionar esse ponto de vista e essa discussão ela nunca vai ter fim. Ela vai estar sempre levando a abrir outras portas, a entrar por novos caminhos e a criar novas possibilidades. Uma possibilidade de emancipação total do homem, para que o homem seja aquilo que ele quiser, aquilo que ele bem entender, tá? Quando é que isso entra em choque com o cristianismo? Esses embates eram por causa da hegemonia da Igreja Católica. Então, filósofos como Nietzsche, por exemplo, que era um homem criado no cristianismo, né? O pai dele era protestante, ele vai criar a existência do próprio Deus, ele vai questionar a existência do próprio Deus, tá? Mas ele vai questionar isso historicamente. Ele não vai, não é que ele diga que Deus não existe, tá? Ele vai dizer assim, se Deus existe, a razão matou Deus. Tá? A partir do momento que nós racionalizamos as coisas e que a verdade já não existe mais, então a sociedade matou Deus, tá? Porque Deus é a verdade, não é isso? Então quando a sociedade ela entra no campo da razão, Deus passa a não ter mais sentido, já que Deus se apresentava como verdade, entendeu? Então assim, o que Nietzsche vem questionar também
é o monopólio, a autoridade, o poder da igreja, o poder político, social e econômico da igreja. Então, questionar Deus é questionar a igreja. Questionar a verdade é questionar a igreja. Questionar o poder é questionar a igreja. Questionar a justiça é questionar a igreja. Gente, não é porque a igreja era boazinha, era porque a igreja atuava de uma maneira realmente questionável. Tá? E naquele momento ali foi a maneira que eles tiveram para trazer à luz o pensamento, né, político, social, do posicionamento que a igreja vinha tomando com relação à sociedade no todo. Então, depois isso passa de ter o foco somente na igreja e passa a ter um foco na humanidade, tá? Em todas as áreas da vida humana. E onde que o cristianismo entra nesse rolo todo? Entra aqui. Karl Marx, ele vai jogar fora a questão do questionamento da verdade. Junto com isso, ele joga também Deus num estado de completa... vamos dizer assim, de um completo esquecimento, ou seja, Deus não importa, o que importa é a vida material, é aquilo que se vive aqui. Então eu preciso criar uma teoria, porque assim, os trabalhadores, eles eram muito apegados à religiosidade, à igreja, a mente deles ainda era muito voltada, e nesse tempo não tinha só mais a igreja católica, tinha também o protestantismo, e eles faziam tudo muito voltado para as questões religiosas. Então Marx disse assim, como que a gente vai levar esse povo a uma luta social, a transformar a vida, né? Então ele vai fazer o quê? Ele vai, dentro desse pensamento, ele vai também destruir Deus. Ele vai dizer assim, olha, Deus é tudo que Feuerbach falou, que Feuerbach vai dizer o quê? Que Deus está dentro do imaginário do homem. Foi o homem que criou Deus, não foi Deus que criou o homem. O homem criou um dos seres mais sensacionais e imaginários do mundo, que é Deus, e se submeteu a esse Deus, alienando suas forças, deixando com que esse Deus trabalhe pelo homem, enquanto que o homem espera nesse Deus que esse Deus faça alguma coisa por ele, sendo que ele deveria fazer algo por si mesmo. Então, qual é a forma de afastar esse homem dependente de Deus para que ele possa agir na sociedade? Nós vamos ter que matar esse Deus desses homens, né, da sociedade. Então, Marx, ele leva a esse entendimento de que Deus é imaginário e ele não existe, então vamos seguir para a nossa luta de classes, que o que importa é a vida material, é a vida terrena. É nisso que implica todo o evangelho, porque uma vez que Deus não existe mais, então várias outras teorias foram criadas para continuar afastando o homem de Deus. Uma coisa é você afastar o homem de religiões que realmente são opressoras e dominadoras, né? Eu faço isso o tempo inteiro na minha página, né? Na atualidade. Eu estou sempre alertando o povo para, olha só, gente, isso aqui não está certo, essa posição aqui não está correta, a igreja não pode agir assim, assim, assim. Uma coisa é você fazer isso. Outra coisa é você eliminar tudo, o todo. E o que acontece é que eles lutam para eliminar o todo, né? A raiz de tudo, que seria Deus, que é Deus, né? Então, é daí que nasce o embate. Então, como destruir a crença do homem em Deus, essa dependência do homem em Deus, porque o homem ainda tem Deus como verdade absoluta. Como destruir essa verdade? Já eliminamos Deus com as teorias de Feuerbach e não adianta, porque a igreja continua aí forte, a igreja continua atuante, a igreja continua crescendo, a igreja protestante ela se disseminou de uma maneira poderosa na Europa. Então, quando a gente chega na escola de Frankfurt, é o tudo ou nada, tá? Então, diversas teorias são criadas para não só questionar a existência de Deus, os valores e princípios cristãos, porque uma vez questionando os valores e princípios cristãos e a verdade de Deus, então logo você quebra o vínculo do homem com Deus. E o homem deixa de depender de Deus e passa a agir por suas próprias forças. Então, quando a gente fala assim, não dá para ser progressista, ser de esquerda e ser cristão, por quê? Porque toda teoria progressista, ela já no início, no iluminismo, até os dias de hoje, ela é pensada
para desfazer a verdade, para desconstruir a verdade e para desfazer toda a dependência do homem de Deus. Tá? Então, por isso que não dá. A briga começou com a Igreja Católica? Sim. A Igreja Católica estava correta? Não. Ela merecia sim ser questionada, como merece muitas religiões hoje serem questionadas. Muitas denominações cristãs merecem ser questionadas. Mas isso foi feito de uma forma tão radical que não adiantou só questionar a Igreja Católica, mas agora o intuito é não só questionar a Igreja Católica, mas questionar a existência do próprio Deus. Tá? Então, assim, cristão, se você é de esquerda, eu te peço para que você faça uma leitura aqui na minha página, no meu canal, e conheça um pouco mais a respeito dessa história, que a intenção é que você possa realmente tomar posse desse entendimento e lutar, porque a questão aqui não é ser nem de direita nem de esquerda, a questão aqui é ser cristão. Tá? É fazer valer os valores e princípios bíblicos. E hoje nós estamos sofrendo isso dentro da nossa própria, das nossas próprias consciências, tá? Quando a gente é questionado todos os dias sobre a verdade, se Deus realmente, de fato, ele existe, e isso não é feito de uma forma clara, tá? Isso é feito de uma forma muito subjetiva e muito sutil. E muitas vezes a gente não percebe e a gente toma para si essas teorias sem saber que está vivendo delas, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.